E aí, pessoal, módulo 3, finalmente chegamos aqui como fazer simulação. Esse módulo aqui vai ser bem curioso, porque é o seguinte, já começo com vocês aqui com o simulador, o site da Caixa Econômica, com o simulador habitacional da Caixa, mas eu pensei em fazer algo diferente. Eu não vou fazer uma simulação aqui em valor específico para vocês, eu vou fazer um módulo bônus para vocês, oferindo só um simulador. Por quê? Porque seria a simulação um processo bem rápido. 2, 3 minutinhos eu faço a simulação. Mas eu acho mais importante a didática do que você precisa entender, do que você precisa ter para fazer uma simulação, tá ok? Aqui eu estou botando só o site mesmo da caixa do simulador para vocês verem qual é o site. E no módulo bônus eu vou ensinar para vocês como fazer uma simulação na prática. Mas para essa aula aqui, vou repassar para vocês algumas informações básicas necessárias que vocês precisam saber. Em primeiro lugar é o seguinte, normalmente os bancos só financiam até 80% do imóvel, ou seja, se o imóvel lá custa 100 mil reais, o banco só vai financiar 80 mil. Os 20 mil é o que a gente chama de capital próprio, né, de saldo próprio do cliente. Então, quando o cliente vai lá comprar um imóvel de 100 mil, por exemplo, ele já tem que ter geralmente na mão 20 mil disponível para comprar esse imóvel, tá ok? Agora o que acontece? Esses 20% geralmente é o que a gente faz de sinal para garantir que o cliente vai ter esse capital na hora de comprar, tá ok? Pode ser que aconteça que o banco também avalie o imóvel para mais e acabe que o limite de financiamento suba um pouco, acabe cobrindo aí 90% ou até mais do imóvel. Mas no contrato do banco está aparecendo só o limite de 80%, tá ok? Outra coisa importante que você deve fazer é a verificação do CPF do cliente, ver lá como é que está o score dele, se ele não está com nenhuma restrição no CPF, que se isso ocorrer, obviamente o banco não vai liberar o financiamento, você vai estar perdendo tempo, e aí é bom você primeiro orientar o cliente como é que ele deve regularizar o CPF, tá bom? Outra coisa importante, o valor do imóvel, qual é o valor do imóvel que está sendo vendido, o valor de avaliação dele. Alguns bancos, inclusive, eles têm o próprio avaliador que vai até o imóvel, então às vezes você está lá financiando o imóvel por 200 mil, exemplo, mas o avaliador vai lá no imóvel e fala que o imóvel vale 250. Então você precisa ter uma base de quanto é o valor do imóvel que está sendo negociado, tá bom? Outra informação importante do seu cliente que você precisa ter é o valor da renda dele, quanto é que ele ganha de salário e se ele tem um comprovante de renda, ou se ele é um trabalhador informal, como é que ele comprova essa renda. Formas de comprovação de renda, varia muito, mas geralmente além do contra-cheque, né? Se for um autônomo empresário tem o Prolabore, o Decore, também às vezes alguns bancos aceitam lá movimentação de conta corrente 3 últimos meses, o extrato de cartão de crédito. Então cada caso é um caso, mas essas são as formas mais tradicionais. O valor do salário do casal, né? Então você tem que ter lá a informação, não é só do valor da renda dele, mas também da esposa, porque é uma renda familiar. Se a pessoa é casada, então você tem que verificar. Voltamos ao módulo 2, né? Certidão de casamento. A pessoa é casada ou só tem união estável? Às vezes a pessoa não é casada oficialmente no registro, e isso às vezes é até bom, porque assim, às vezes um deles já tem a renda necessária para comprar o imóvel e não vai precisar comprometer a renda do outro. Ou, geralmente, como as pessoas preferem, complementar a renda para o nome dos dois constar na venda do imóvel, tá bom? Informação importante também, o cliente vai comprar, você vai lá e pede para ele tirar um extrato do FGTS para saber quanto é que ele tem retido lá de FGTS que pode agregar para ele comprar o imóvel dele. Isso também ajuda a calcular o valor de entrada. Como eu falei aqui, limite de 80%. Então, por exemplo, imóvel de 100 mil precisa de 20 mil. Às vezes ele tem 10 mil lá guardado no banco, na poupança, tem mais uns 10 mil de FGTS, já está resolvido esse problema aqui. Tá ok? Dependentes. Isso aqui é interessante porque é o seguinte, quem tenta subsídio, hoje no programa Minha Casa Minha Vida, quem tenta o subsídio e tem dependente, consegue um limite maior de subsídio. Entendeu? Então é bom você saber se a pessoa tem dependente, que você vai lançar essa informação lá. Você precisa saber se é o primeiro financiamento da pessoa, se tem mais de um. Primeiro financiamento tem uma série de vantagens e também não tem um comprometimento de renda. Ou também se ele já está financiando um imóvel dentro da própria cidade, ele não pode ter um segundo financiamento dentro da mesma cidade. Agora, se for outra cidade, não tem problema. Tá ok? Você precisa entender também, passar para o seu cliente a diferença entre saque e price. São dois sistemas de financiamento. Saque é sistema de amortização constante. Esse aqui é aquele financiamentozinho que a parcela vai reduzindo ano a ano. Cai lá R$10, R$20 na parcela ano a ano.
E o price é aquela que se mantém constante. Aí a pessoa pensa, então melhor sempre é o saque? Depende. Porque quando você faz uma simulação, às vezes o saque financia um valor maior, ou o price financia um valor maior. E essa informação é interessante você possuir, porque é o seguinte, quando você for fazer uma simulação de financiamento, não custa nada. Você pega os dados do cliente, faz as duas simulações e apresenta para ele as duas e deixa que o seu cliente escolhe. Na pior das hipóteses, você dá uma orientação para ele se ele tiver alguma dúvida, pedir sua opinião, mas lembre-se de deixar a cargo dele essa decisão, tá ok? Informações do CPF, então vá lá, verifique lá a restrição, se ele tem algum nome, está com nome sujo, o score dele, a pontuação do score, se ele já tem financiamento no nome dele, se ele está com comprometimento de renda. Então essas informações é importante você ter, porque o banco vai ter. O Banco Central, ele puxa isso aqui tudo, e isso aqui às vezes pode travar o financiamento. Aí você vai trabalhar em vão, então é importante que você já tenha consultado isso aqui antes, tá ok? Requisitos para o imóvel ser financiado. Então você tem que saber se o imóvel tem aquela documentação que a gente já verificou lá no primeiro módulo, se a matrícula está em dia, se as informações da matrícula batem com o imóvel, o número de quartos, a localização, tudo direitinho. Se também todas as certidões estão em dia, o tipo do imóvel também, se ele pode ser financiado, se foi, por exemplo, invadido, ou se ele teve algum tipo de alteração que está em desacordo com a matrícula que a gente apresentou lá. A matrícula fala que tem 2 quartos, o cara reformou agora tem 3. Então essa alteração tem que ser corrigida. Também tem a vistoria, o banco geralmente não, sempre vai fazer uma vistoria no imóvel, ele vai ver se tem alguma área de risco, se o imóvel está podendo ser visto, se pode ser financiado, se tem alguma coisa que está prejudicando o imóvel, se tem alguma coisa que apresenta algum risco no imóvel, ou se, por exemplo, ele tem alguma característica que impossibilita o financiamento. Por exemplo, aqui na Bahia, imóveis com telhas de Eternit, eles não são financiados. Então, essas informações você deve sempre buscar para saber, tá ok? E também saber se o imóvel novo é usado. Tem diferença? Tem sim diferença. Imóvel novo geralmente tem taxas de juros menores e tem uma facilidade para financiar. Já imóveis usados tem uma burocracia um pouco maior, tá ok? E aí eu entrei com uma nova tela, eu decidi botar nesse módulo aqui algumas coisas bem interessantes sobre mitos e verdades. Então, por exemplo, na hora de financiar, na hora de fazer simulação, baixas rendas têm condições melhores, isso é verdade. Especialmente porque os clientes com baixa renda, eles podem se encaixar, a maioria ali no programa Minha Casa Minha Vida. Então, assim, um exemplo, você ganha lá 8, 10 mil reais que é financiar imóvel. Se você estiver financiando pelo banco, normalmente sua taxa de juros pode chegar aí a 12%. Já quem está no programa Minha Casa Minha Vida consegue financiar, às vezes, o imóvel em 4%, 5%. Depende da renda dele, fora o subsídio, entendeu? Então, essa especulação é verdade. Outro, Caixa Econômica é o melhor banco para financiar? Em geral, sim. Especialmente porque são os bancos habilitados para promover as condições do programa Minha Casa Minha Vida que eu acabei de falar. E também são geralmente os bancos que trabalham com lançamentos imobiliários associativos, ou seja, uma construtora já pegou os recursos com a Caixa Econômica e está lá construindo. E antes de ficar pronto, ele vai vender aquele imóvel na planta, só quem pode vender é a Caixa Econômica. Então, por isso que a Caixa é o melhor caminho. Então, alguns imóveis só são financiados pela Caixa, tá bom? Agora sim, tem um aspecto aqui. Se você tem uma boa relação com o banco, vale a pena conversar com o seu gerente para ver se tem alguma oferta disponível. Ou seja, você tem lá Bradesco, Itaú, Santander, e você tem uma movimentação muito boa. Se você for financiar pela Caixa Econômica, a taxa de juros na Caixa vai ser uns 12% também para você, por causa da sua taxa de renda. Mas, possivelmente, se você levar essa mesma proposta para o seu banco, pode ser que também seja 12%, mas que o banco ofereça outras vantagens. Então, nesse caso, para você não seria a Caixa Econômica. Então, vale a pena você pesquisar, tá ok? Existe financiamento sem burocracia? Isso é um mito. Porque por mais simplificado que seja o processo de financiamento, é muito improvável que ocorra com menos de 30 dias. Eu estou falando muito provável porque eu não conheço todas as modalidades de financiamento de todos os bancos do mundo. Mas é muito provável que isso ocorra. Porque se você somar todas as etapas, os prazos, a documentação que você tem que pedir, a emissão de documentação, geralmente vai emitir esse prazo. Pensa em emissão de certidão, história do imóvel, elaboração do contrato, assinatura do contrato, registro do contrato, etc. e tal, já ultrapassa os 30 dias, tá ok? Financiamento bancário é melhor que financiamento próprio? Isso é um mito. Você tem que olhar caso a caso. Em ambos os casos, a taxa média de juros chega a 12% ao ano, como eu falei. Dependendo muito da sua renda, da modalidade que você está querendo comprar. Porém, o financiamento próprio com a empresa, ela pode abrir a possibilidade de você buscar outras linhas de financiamento bancário.
tá certo? Então, às vezes, assim, se você quer comprar um terreno, por exemplo, direto com a empresa, e depois no banco você puxa a linha de crédito para construir. Para você isso é mais vantagem, tá bom? Se pagar antes o valor é menor? Verdade. Há dois processos simples para isso, é amortização e deságio, né? Como o valor do financiamento ele é calculado sobre o prazo que você financiou, pode ser até 30 anos, quando você realiza um desses dois processos de amortização ou deságio, você está reduzindo esse prazo. Geralmente a amortização é quando você começa a pagar umas parcelas lá da frente, que estão calculados juros. Então quando você vai pagar essa parcela hoje, ela tem um descontinho. E deságio é quando você vai pagar o montante antes do prazo, então você liga para o banco, pede um desconto e geralmente o banco oferece. Não é tão grande assim, mas já é alguma coisa, tá bom? Comprar imóvel novo é melhor que imóvel usado? Verdade. Porque além de você receber um imóvel sem os problemas decorrentes do tempo, você ainda vai ter o benefício da possível valorização do imóvel. Você comprar um apartamentozinho lá de 100 mil, por exemplo, no bairro que está começando a desenvolver. Daí a 2, 3, 4, 5 anos, esse apartamento pode estar valendo 120, 130 mil, tá bom? Agora sim, um imóvel usado é vantagem quando você procura um perfil de imóvel que normalmente não está mais sendo vendido, ou também alguma região que não há mais lançamentos, por exemplo, bairros já consolidados. Então, se você está querendo comprar lá no Morumbi, ou lá em Salvador, na Pituba, que às vezes não tem muitos lançamentos, você vai comprar um apartamento que hoje é um pouco maior, geralmente as construtoras hoje lançam apartamentos mais compactos. Aí vale a pena você procurar um imóvel usado, porque você vai ter aquelas características já próprias que você quer, tá bom? Documentação de imóvel é caro? Verdade. Quando você vai comprar imóvel, você precisa ter em mente algumas despesas associadas ao processo. Se o imóvel já tiver com a documentação toda bonitinha, para você passar para o seu nome, você vai ter um custo aí médio de mais ou menos 5%. Agora, se o imóvel você ainda vai ter que regularizar, fazer documentação, atualizar alguma coisa, pode subir isso aí para 10% ou até vai de casa a casa, mas pelo menos 5%, tá bom? Então, esse aqui foi nosso material, nosso conteúdo sobre financiamento, sobre o que saber na hora de financiar. Lembrando que esse módulo vai ter um módulo bônus, que vai ser uma simulação prática para vocês verem como é que a gente simula. Tá ok, pessoal? Grande abraço.